Anteriormente a gente viu sobre a interseção de retas e circunferências. E lá naquele procedimento, o que a gente fazia? A gente isolava uma variável na equação da reta e substituía na circunferência. Resolvia e achava lá qual era o tipo de interseção que tinha. O que a gente vai ver aqui é sobre a interseção de circunferências, de duas circunferências. Então, o que acontece? Bom, se eu tenho duas circunferências, lambda 1 e lambda 2, encontrar a interseção entre elas é determinar os pontos que pertencem às duas circunferências. Então, isso significa que eu preciso resolver um sistema formado por duas equações. Quais são essas equações? A equação da circunferência 1 e da circunferência 2. Como que a gente vai ver isso? Por exemplo, eu tenho essa circunferência aqui, ó, lambda 1, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. E essa circunferência aqui, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, descobrir onde essas duas se encontram é equivalente a resolver esse sistema, porque os pontos têm que satisfazer as duas. Então, a gente resolve essas duas equações aqui, tá? Então, expandindo esse quadrado aqui, ó, y quadrado menos 4y mais 4, e o de baixo aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu vou pegar esse 4 negativo aqui e vou passar, perdão, pegar esse 4 aqui e vou passar para o lado de cá. Olha, tá vendo aqui, ó, esse 4 vai passar negativo para cá, então 4 menos 4 vai dar zero, né? Então esse termo meio que se anula aqui, então essa equação de cima fica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a zero. Aqui na de baixo, ó, esse 1 com esse 1 aqui, ó, ele vai se cancelar também. Então, o que vai sobrar? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a zero. O que nós vamos fazer aqui com essa equação? Vamos subtrair a equação 1 menos 2, porque aí vai sumir um monte desses termos aqui ao quadrado. Ó. Então, o x quadrado em cima some com o de baixo, o y quadrado também. Aí o que vai acontecer? Vai ficar menos 4y menos o quê? Menos 2x. Então, o menos aqui, ó, com esse menos da expressão aqui, vai ficar positivo. Então, a gente vai ter menos 4y mais 2x igual a zero. Isolando o x aqui nessa expressão, a gente tem x igual a 2y. E essa aqui vai ser a nossa equação 3. O que a gente vai fazer? Vamos pegar este resultado aqui e vamos substituir na primeira equação, tá? Vamos substituir nessa primeira equação aqui. Então, no lugar do x, a gente vai trocar por 2y. Então, substituir aqui, e aí quando a gente abrir esse quadrado e juntar os termos aqui, a nossa equação aqui, ó, ela vai virar 5y quadrado menos 4y igual a zero. O que é isso? É uma equação de segundo grau. Como que eu resolvo? Posso usar a fórmula de Bhaskara aqui. Ou eu posso fatorar aqui colocando o y em evidência. Se a gente colocar o y em evidência, a expressão aqui vai ficar y que multiplica 5y menos 4. Daí, a gente vai ter duas respostas. Ou y é igual a zero, ou y é igual a 4 quintos. Se o y for zero, aí eu pego, ó, e substituo aqui, ó, onde eu isolei o x. Se o y é zero, 2 vezes zero dá zero. Então, o x também vai ser zero. Se o y for 4 quintos, então eu substituo aqui nessa equação, vai ficar 2 vezes 4 quintos, vai dar 8 quintos. Então, essa circunferência tem dois pontos em comum. Então, a nossa resposta aqui, ó, a interseção de lambda 1 e lambda 2 são os pontos 0, 0 e 8 quintos e 4 quintos. Olha o desenho delas aqui, ó. Então, só para a gente ver, ó, essa primeira, o centro em 0 e 2 e o raio 2. Ó, o centro em 0, 2 e o raio aqui vai ser 2. A segunda, o centro em 1 e 0 e o raio 1. Ó, centro em 1 e 0 e raio 1. Então, os dois pontos onde elas se intersectam são esses aqui. A segundo exemplo aqui, ó, essas duas equações aqui. Mesmo procedimento, ó, só que aqui eu tenho uma equação
que está na forma geral, grandona, e essa que está na forma reduzida. Essa daqui a gente sabe que é uma circunferência centrada na origem, né? Porque ó, 0 e 0 aqui, junto com o y, e o raio dela é 7. Essa daqui a gente precisa desenvolver para poder descobrir o desenho dela, né? Mas o que a gente tem que fazer? Resolver o sistema com essas duas equações, né? Então, o que a gente pode fazer? Ó, tá vendo que tem x ao quadrado e y ao quadrado aqui em cima também? Ó? Então, a gente pode cancelar eles aqui fazendo a subtração. Então, subtraindo aqui, ó, a de cima menos a de baixo, esses termos aqui se anulam. E aí, vai sobrar o quê? 6x menos 8y menos 21. Por que menos? Porque eu estou fazendo esse menos esse. Então, vai inverter o sinal de baixo. Igual a 49. Isolando o x aqui nessa expressão, a gente vai chegar neste resultado aqui, ó. 70 menos 8y sobre 6, tá? O que a gente faz com isso, então? Eu pego esse resultado e substituo na primeira equação. Então, aqui eu vou pular essa parte de cálculo, mas é basicamente substituir aqui e desenvolvendo a equação. Aí a gente chega aqui de novo numa equação de grau 2 aqui e vamos achar essas duas respostas. A gente vai achar essa única resposta aqui, ó. Então, a gente vai achar y igual a 28 sobre 5 e x igual a 21 sobre 5. Então, um único ponto, que é esse daqui, ó. Então, vamos ver, ó, o desenho dessas duas circunferências e onde elas estão aqui, ó. Então, a circunferência lambda 1 é essa maior e a lambda 2 é essa menorzinha. Então, o único ponto onde elas têm interseção comum é essa daqui, ó. Vamos ver, ó, essa equação aqui, ó, x quadrado e y quadrado. Então, lembra que ela está centrada na origem. Raio 7, ó. Então, raio 7, tá vendo ela aqui grandona? A outra, a outra a gente teria que fazer o cálculozinho dela aqui na forma reduzida para achar o centro e o raio. Mas aí está ela aqui. E qualquer procedimento que a gente fosse fazer, então se tivesse um terceiro exemplo aqui de duas circunferências, e aí quando eu faço esse procedimento aqui de resolver essas duas equações e não achar nenhuma resposta quando resolver isso daqui, é porque elas não têm nenhuma interseção em comum.